Bom dia, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal de infraestrutura. Hoje é 15 de março, eu sou Jimmy Amora, da agência Infra. Nós estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, o Felipe Graziano, da Jamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O programa de hoje vai falar sobre a abertura de investigação de abuso regulatório por parte do Ministério da Economia. Nós vamos tratar também da abertura de uma consulta pública para a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Essa é a primeira relicitação que chega a essa etapa para sua passagem para um novo concessionário. E vamos tratar também dos primeiros passos do RCR, o Regulamento de Concessões Rodoviárias, que a ANTT está produzindo, para mudar a forma como ela regula os contratos de concessões de rodovias federais. Então, nós vamos começar tratando desse tema que gerou muita polêmica aí ao longo dessa semana, que são essas aberturas de investigações de abuso regulatório, chamada assim pelo Ministério da Economia, pela SEAI do Ministério da Economia, em relação à atuação, principalmente, das agências reguladoras do país. E o que está causando a maior, vamos chamar assim, celeuma no setor, é que esse projeto, né, que faz parte de uma proposta maior do Ministério, que eles chamam de Frente Intensiva de Avaliação Regulatória e Concorrencial, tem até uma sigla chamada FIARC. Dessa vez eles fizeram uma consulta anonimizada, eu ainda vou ter que consultar aqui o dicionário para saber qual é a palavra correta, mas, enfim, e isso gerou um desconforto muito grande, e aí eu vou passar a palavra para o Felipe, para que ele possa aí comentar esse modelo e dar também o bom dia ao Maurício e ao Sebastião. Felipe, por favor. Bom dia, Jimmy. São dois assuntos separados, mas que se integram numa discussão muito importante. A origem dessa discussão, a gente teve a aprovação recente da Lei de Liberdade Econômica, e a partir de uma leitura da Lei de Liberdade Econômica, o Ministério da Economia criou uma estrutura que pretende acompanhar e fiscalizar as agências reguladoras, estabelecendo, né, uma política de combate ao que se entende como regulação excessiva e impeditiva da realização de atividade econômica legítima. As duas denúncias que você comentou, uma é uma denúncia do Sindiporto em relação a subsídios que são recebidos pelas empresas de navegação brasileira que não conseguem ser aproveitados pelas empresas de apoio portuário. Então, na lógica da denúncia, as empresas de apoio portuário não têm acesso a esses subsídios e concorrem no apoio portuário com as empresas de navegação. E a outra denúncia é da Buser, que é aquele aplicativo que pretende estabelecer uma lógica muito parecida com a do Uber, mas para transporte rodoviário de passageiros. E a partir daí se iniciou essa investigação, né? A outra parte do problema é uma tomada de subsídios, que é uma etapa anterior a uma consulta pública, que o Ministério da Economia, por meio do FIAC, iniciou, com esse objetivo de receber contribuições anônimas sobre abusos regulatórios cometidos pelas agências federais. Qual que é o ponto, qual que é o problema de tudo isso? Acho que, em parte, é um problema de comunicação. Acho que há uma boa intenção, mas muito mal comunicada. A ABA recentemente divulgou uma nota, né, registrando, né, passando o recibo desse incômodo em defesa das agências federais. E, de outro lado, há uma postura, na minha opinião, bastante equivocada, porque, vamos lá, é saudável rever regulação para excluir e repensar se a gente está criando algum obstáculo à inovação e à competitividade? Com certeza, sim, é importante. Agora, será que isso não é possível ser feito num ambiente de discussão com as próprias agências reguladoras, por meio dos instrumentos já previstos de consulta pública,
de provocação, de discussão transparente. O formato que foi estabelecido tem quase que uma cara policialesca, né? Se fala em denúncia anônima, investigação, e esse clima que, na minha opinião, acaba prejudicando e já contribuindo muito com o problema que a gente já falou aqui, que é a pressão que o regulador tem sofrido, tanto do executivo quanto dos demais órgãos de controle, e que, na prática, a gente tem visto que estão minando, estão drenando a independência que se espera do regulador. Eu acho que, assim, sintetizando muito a discussão, a gente tem esse conjunto de problemas representados hoje, né, mais claramente por essas duas denúncias que a gente comentou e essa tomada de subsídios com contribuições anônimas. Eu queria que vocês pudessem me responder, se puderem, uma pergunta. Vocês acham que o Ministério da Economia tem algum instrumento que possa resolver o problema que foi denunciado? Essa é uma excelente pergunta, Jimmy. Na Lei de Liberdade Econômica, eu não enxergo nenhum instrumento que não seja a própria contribuição no âmbito da discussão com a agência pelos instrumentos já existentes, ou eventualmente a judicialização. Eventualmente uma proposição legislativa que tenha o objetivo de alterar uma regra colocada. Mas, para além disso, parece mais um jogo de marketing do que uma medida efetiva. Maurício, acho que você ia comentar, eu acabei te atropelando. Não, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Assim, a SEAI sempre fez essa função de watchdog das agências, né? Então, ela sempre analisou a regulação emitida pelas agências e participava das consultas públicas, participava das audiências públicas, colocando a posição do governo enquanto ente interessado em que a regulação fosse adequada, que a regulação fosse eficiente. Isso sempre aconteceu. Eu me lembro, desde das origens da SEAI, com Elcio Tokeshi sentado lá e Marcelo Santivi como seu adjunto, depois com Antônio Henrique, enfim, com os diversos, Marcelo Guaranis, né, com todo aquele time que montou a SEAI. A SEAI sempre fez isso, né? E tinha equivalentes fora do Brasil. Então, se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o equivalente ao que a SEAI fazia é o que a OIRA fazia, né? Durante o governo Obama, a OIRA foi super ativa e fez uma diferença enorme no funcionamento das agências, mas não é um poder de órgão de controle, não é um poder de fiscalização, não é um poder... Não, é um poder propositivo, é uma função de crítica aberta ao público, né, que tenta convencer as agências que são independentes, né, e o poder concedente não pode esquecer que mesmo quando ele está falando de normas gerais, ele é uma parte na regulação, ele é uma parte, assim como os concessionários, assim como os usuários, então ele está submetido ao poder de árbitro, né, das agências reguladoras, então ele é uma parte, ele está expressando a sua posição, não em relação a casos concretos, mas em relação à atividade normativa. Então, assim, sendo sincero com vocês, a minha impressão é de um marketing mal aparado, né, marketing desqualificado em relação a esse problema. A SEAI sempre fez essa função, fez de maneira digna e podia continuar a fazê-lo sem isso. Bom, e aí... Me permite aí uma complementação? Eu concordo tanto com o que o Maurício e o Felipe falaram, e em particular, eu acho que se tem outros mecanismos para verificar se as normas emitidas pela agência coíbem ou não são o suficientemente inovadoras como para garantir a livre participação, a concorrência nas atividades e gerar as situações de eficiência necessária e do ambiente de negócios. Então, o que há que fortalecer é a participação social, tanto do poder concedente, que muitas vezes é omisso nas discussões regulatórias, quanto da própria sociedade. Então, você tem
em inúmeros setores, audiências públicas, onde realmente as entidades de classe que representam os consumidores não se fazem presentes, onde o poder concedente também não se faz presente. Então, acho que não adianta vir e colocar um poder de polícia punitório no final, se você não cria um ambiente que legitime a ação do regulador. O regulador lhe foi dada essa função porque se entende que tem a competência para tal. Então, e estão todos os mecanismos de transparência e de participação social previstos na regulamentação para dar essa participação e você analisar durante o processo de difusão e elaboração da norma se ela coíbe, se ela é contrária aos interesses do bem social. Então, eu acho que se lhe deu um marketing horroroso no sentido de fazer uma coisa policial da agência que tem uma função, se enfraquece a função da agência e a solução não está em fiscalizar, a solução está em garantir essa participação tanto do poder concedente quanto as entidades de classe que representam os usuários e também as concessionárias. E outra questão, esse denúncia anônimo, eu acho que dá lugar para, por o anonimato mesmo da denúncia, depois tem que criar todo um mecanismo de veracidade das denúncias. Então, se cria outro processo administrativo também complexo para poder abrir um processo de investigação contra a agência. E tem um outro aspecto que a gente não pode esquecer, que o pressuposto, né, o objetivo que se buscou com a criação das agências foi justamente segurança jurídica. Quando a gente começa a criar esse clima de policialesco na fiscalização das agências, a gente vai de encontro a esse objetivo. Por mais que o objetivo principal, né, buscado, o declarado pelo menos, seja essa modernização regulatória, eu acho que o efeito acaba sendo o contrário. Então, realmente isso precisa ser repensado. Jimmy, por favor. Vai inibir cada vez mais a ação da agência, porque a agência está controlada pelo Tribunal de Contas, está controlada agora pelo Ministério, ela começa a estar controlada por tantos agentes que coíbe a própria ação dela, a própria independência decisão. O que mais me impressionou nisso foi, enfim, receber denúncias anônimas, pode ser um instrumento legítimo, a depender do que você está fazendo, mas me impressionou muito você receber a denúncia anônima e já divulgar quem fez a denúncia e o que você vai investigar. É como se já se tivesse feito a análise, né, em dias, em horas, talvez. Ô, Jimmy, só um acréscimo sobre esse ponto. Alguma procedência? Então, assim, se já divulgou quem fez a denúncia, por que ela é anônima? Eu nunca... Pois é. Qual é o sentido disso? O governo a fazer isso. O Ministério da Economia, desculpa. Não, e assim, só um ponto, Filipão, desculpa te interromper. Imagina. Denúncia anônima é usada para questões criminais em que a vítima está inibida, em que você dá o anonimato para ela poder denunciar um crime. Né? Não faz o menor sentido, é uma coisa... assim... realmente lamentável, né? O que a gente gostaria é de ver o governo se engajando tecnicamente nas discussões das normas das agências. Um governo atento aos problemas concorrenciais é importantíssimo, mas faça isso com saber regulatório, com capacidade técnica, com qualificação. Qualifique a discussão, né? Use a sua vontade de resolver os problemas para qualificar a discussão. E a agência vai ficar constrangida pela sua capacidade técnica, pela sua possibilidade de observar coisas que ela não observou, pela sua capacidade de fazer sugestões tecnicamente fundamentadas. É essa a função que a CA exercia, né? Então, o que a gente está perdendo, eu acho que perde até o histórico que a CA tinha, que era um histórico bonito, tá? Era um histórico bonito nesse sentido. Só um comentário, eu não sei se eu deixei isso claro, a denúncia anônima, na verdade a contribuição anônima, ela é no âmbito da tomada de subsídios. Essas duas denúncias do Sindiporto e do Buser, eu não tenho certeza se elas foram anônimas, eu acredito que não. Só esse pequeno acréscimo para melhor informar nosso público. Não, tá certo. Bom, então eu vou passar agora para o segundo tema,
que a abertura de consulta pública. Ela não está aberta ainda, provavelmente vai ser aberta nessa semana agora, mas foi aprovada pela diretoria da ANAC, da primeiro processo de relicitação da Lei 13448 de 2017. A ANAC ela está levando a público, né, a sua proposta para relicitar o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que foi o primeiro também aeroporto concedido no Programa Federal de Concessão de Aeroportos, ali, acho que talvez no ano de 2011 ou 2011, 2012. E que a empresa, a Inframérica, que foi a vencedora, pediu, na verdade, para devolver, e o governo aceitou. E aí acho que o Maurício pode falar um pouco sobre esse processo, que está aí agora nessa fase, o processo que está na fase mais adiantada de uma relicitação. Maurício. Tem muitas coisas para comentar, mas nós temos 30 minutos. Pois é. Pois é. E tem muita coisa que, para a gente conseguir focar nos pontos relevantes, a gente precisaria de mais informação, porque o processo até agora está sigiloso. Você não consegue acesso ao processo, você só consegue acesso às decisões que foram tomadas pela ANAC, aí que as decisões são públicas, então se referem a aspectos do processo. É difícil você fazer um julgamento aqui do todo sem você ter acesso a toda a informação. Bom, o que é que me preocupa? Novamente, eu não estou dizendo que a ANAC fez X ou Y, eu vou falar da minha preocupação e não tenho como ter certeza se a ANAC agiu certo nesse caso, porque não tem informação suficiente. A minha preocupação é a seguinte: a relicitação foi criada como um instrumento para lidar com contratos em situação de muito estresse. Contratos que estão sofrendo, que estão tendo descumprimentos graves, e a relicitação seria uma alternativa a uma caducidade ou rescisão, depender de quem deu causa aos problemas que o concessionário tem, né? Pode ter sido o poder público, então a relicitação passa a ser uma alternativa à rescisão, pode ter sido o próprio concessionário, então a relicitação é alternativa à caducidade. Tá? Então é uma forma de você lidar com a situação grave de estresse de um contrato de concessão. O que é que a relicitação não era? Tá? Pode passar a ser, a depender da forma como as agências reguladoras começarem a usá-la, as agências reguladoras e o poder concedente. A relicitação não era um instrumento para concessionários devolverem contratos simplesmente porque não tinham a rentabilidade que esperavam nesses contratos. Né? É perfeitamente possível um contrato que tenha rentabilidade muito abaixo da esperada, mas que não seja um contrato que esteja em default, um contrato que esteja em situação de descumprimento grave ou de estresse grave. Né? Então, eu acho que isso é um ponto para a gente observar. Não dá para ter certeza, nesse caso, o que aconteceu. A decisão da ANAC, o voto do relator, ele cita os diversos motivos, uma lista de motivos dada pelo concessionário para pedir a relicitação, mas nessa lista tem eventos que não são propriamente culpa de ninguém, né? Como a crise econômica. Não foi dito qual o impacto da crise econômica no contrato para saber se é risco de um, se é risco de outro, como atraso na conclusão de obras de acesso ao aeroporto, né? Que eram coisas que o poder público, se eu não me engano, não é nem a União, é o poder público municipal, estadual, fariam essas obras. Então, tem uma série de itens, né, que são dados como razão para a extinção do contrato, mas não fica claro, porque a numerologia não vem a público, né, está tratada ainda como sigilosa, se isso é simplesmente uma situação em que a ANAC está antecipando, né, uma situação que vai acontecer ali na frente de grave descumprimento do contrato, ou se é um concessionário devolvendo a concessão porque teve uma rentabilidade menor do que esperado. É difícil saber isso. Diga. Maurício, não seria o caso, então, de se fazer um procedimento mais simples, que é o processo de reequilíbrio do contrato? Assim, Jimmy, não, é difícil saber, porque tem coisas aqui que parece que
dariam margem a reequilíbrio, tem coisas que não dariam, tem que ter mais detalhe para saber o que é isso. Né? Assim, nenhum concessionário, a Inframérica, que opera no Porto de Brasília, que tem entre seus executivos pessoas bastante experientes, até vale citar o Rogério Coimbra, que foi alguém que exerceu atividades no governo na área de aviação civil, depois se tornou executivo da Inframérica. Então tem gente muito experiente lá, eles sabem das dificuldades para obter reequilíbrios, né, no nosso ambiente, né, e das incertezas em torno de reequilíbrios. Então aqui deve ter sido uma posição bem ponderada e com conhecimento de causa esse pedido de relicitação. Resta saber, e aí eu acho que a gente tem que acompanhar aqui no InfriPauta, se a decisão da ANAC foi adequada. Tem um ponto que eu acho que vale a pena, um último ponto, tá? Porque eu acho que vale a pena tratar, que é o problema da indenização. Tem uma regra, o artigo 9º da regra que a ANAC aprovou para indenização em caso de relicitação, que eu estou curiosíssimo com o que a ANAC vai fazer com aquilo. Porque o artigo 9º diz que o concessionário que ganhar o processo de relicitação, né, o novo concessionário, quando ele entrar, ele vai poder olhar a lista de bens, né, a indenização lá é indenização por bens, o que eu já acho que é um equívoco, mas não tenho tempo aqui para explicar em detalhes isso. Ele vai pegar a lista de bens e tudo que ele não achar, está naquela lista, mas ele não achar na realidade, ou que estiver em situação pior do que está reportado na lista, ele vai poder não pagar por isso. Então você, concessionário que está saindo, o ANAC diz que você tem direito à indenização, entra o novo concessionário, assume a concessão, e depois de assumir a concessão, pode dizer que não vai pagar por esse ou por aquele bem. Quer dizer, uma situação de absoluta insegurança para quem recebe essa indenização. Quer dizer, o que a ANAC disse que vale, que é a regra de indenização, não vale se o concessionário novo, pelo artigo 9º, né, da regra da ANAC, se o concessionário novo dizer que não vai pagar. Eu estou curioso para ver que interpretação a ANAC vai dar a essa sua própria regra, porque dependendo de qual for a interpretação, vai criar um incentivo para quem entrar não pagar nada. Todos os bens estavam ruins, todos os bens estavam com problemas, e adiar, empurrar com a barriga esse pagamento por anos. Né? Vamos ver como é que isso vai configurar. Isso é um ponto de interrogação, que evidentemente a ANAC não está tratando disso ainda agora, mas é um ponto de interrogação que eu estou muito atento e esperando para ver. De qualquer modo, para terminar a última frase, a lei dá espaço para você fazer da relicitação um instrumento para devolver contratos que a rentabilidade é abaixo do esperado. Tá? Basta que você, que se entenda que é de interesse público fazer isso, né? Porque a lei é muito genérica nas suas condições. Então, essa é outra coisa. Será que a ANAC vai criar, e o governo federal, o poder concedente, porque os dois dão pareceres aqui, vão criar uma nova interpretação da lei, uma interpretação que não estava prevista lá na origem da lei? Eu participei bastante da discussão da lei sobre relicitação. Será que alguém vai criar uma nova interpretação que quando tiver uma rentabilidade muito abaixo do esperado, apesar de não ter descumprimento grave, você pode devolver? Se for isso, estamos mudando o objetivo originário da lei, mas é uma mudança possível, né? Não me parece completamente inviável. Tem que ver se é conveniente do ponto de vista do interesse público. Mas é uma discussão longa. Maurício, me permite uma pergunta nessa questão. Porque você está falando, chegará, se esta relicitação ela fosse não numa situação de gravidade, se não fosse mais numa situação que antevê a gravidade no futuro, mas que no momento estaria mais justificada pela não rentabilidade da operação, isto pode levar a uma situação em que os operadores sempre tenham então mais de um instrumento para decidir com seu negócio, em função do valor esperado do resultado da alternativa que opte. Seja ela pedir um pedido de reequilíbrio, ou ir para uma relicitação, ou transferir a propriedade para um terceiro. Tá? Porque se hoje o negócio não está sendo rentável, uma das alternativas é monetizar o negócio e transferir para um terceiro. Okay? Aí não passa por uma solução regulatória nem de reequilíbrio, nem de relicitação. Se vou para um reequilíbrio, será com as regras do contrato e do processo licitatório que deu origem nele. E se for para uma relicitação, vai depender desse critério de indemnização dos ativos.
Então, em cada uma delas, eu posso ter como operador um valor esperado da monetização do meu negócio diferente. E se todas elas se tornam igualmente possíveis, aí eu acho que o interesse público pode ficar comprometido se eu dou 3 alternativas, onde a escolha do operador vai buscar a que melhor atenda ao interesse econômico de quem opera. Mas nesse caso, me permita, Maurício, nesse caso, Sebastião, claro, existe uma primeira opção do operador em qualquer uma dessas 3 alternativas, mas a adesão do poder concedente, da agência reguladora a ela, não deveria ser automática. Existem pressupostos para cada uma delas, né? A mesma alteração de controle, existem algumas regras que estão ser observadas a fim de a gente garantir a continuidade do serviço, né, que o novo entrante tenha ali os requisitos mínimos estabelecidos. Então, assim, particularmente, eu acho que a impressão é que o Maurício é mais crítico, mas eu vejo com bons olhos se pensar na relicitação quase como uma instrumentalização da rescisão amigável, né, e se tendo por qualquer razão um desconforto, uma falta de interesse do atual acionista em tocar o negócio adiante, desde que se estabeleça de uma forma adequada a transição pela relicitação, né, regras claras, não vejo grandes problemas em se pensar dessa forma. Maurício, eu acabei te atravessando, você ia responder o Sebastião, por favor. Não, eu acho que a gente já tá no limite do tempo. Eu só acho que o governo não tem capacidade e tempo ilimitado, e na hora que ele pega para fazer uma relicitação, significa que ele deixou de fazer uma outra licitação. Então tem que ponderar se faz sentido abrir essa porta para devolução, no caso em que não é essencial fazer a devolução. É só a minha ponderação. Sobre o tema é tudo que eu tenho a dizer. Bom, estamos com um tempo curto aqui, então vamos passar para o assunto final, né, do nosso programa hoje, que é o RCR, que é o Regulamento de Concessões Rodoviárias. Uma explicação rápida, a NTT está tentando, de alguma maneira, criar um regulamento onde ela possa gerir todos os seus contratos de concessão, que já estão aí em praticamente 5 etapas, e são muito diferentes entre elas, de uma maneira mais uniforme, né? Então, começou a audiência pública do primeiro regulamento, a primeira etapa do regulamento, que a previsão é que seja dividida em 5 partes, foi feita há 2 semanas atrás, uma discussão pública, ele está em consulta pública, e aí o Sebastião pode dar um pouco mais de detalhes sobre como é que vai ser esse processo e as prováveis consequências aí. Sebastião. Ok, Jimmy. Obrigado. Bom, efetivamente, a ANTT abriu este processo de rediscussão do Regulamento de Concessões Rodoviárias, o RCR. Como o Jimmy falou, ele está previsto ser discutido durante 5 etapas, o que está sendo discutido agora na audiência pública e na reunião participativa do dia 5 foi o primeiro dele, que trata basicamente das diretrizes gerais. Então, eu entendo que é uma iniciativa loável da agência de buscar compilar em um único ato, num único instrumento regulamentar, toda a regulamentação do setor rodoviário, que, como falamos, ele já tem um longo histórico de regulação, se tem 4 etapas, indo para a 5ª, e mais de 22 contratos. Acontece que, por esse longo histórico, a regulamentação, essas características dos contratos de cada uma dessas etapas são diferentes, e hoje, então, se tem normativas que podem estar conflituando entre uma normativa mais nova e outra mais antiga, contratos que têm um distinto formato, que está buscando uma certa uniformização e compilação de toda essa normativa. E, no entanto, a aplicação desse regulamento das concessões é o que está um pouco na discussão, porque não só compilar, sino como é que esse compilado passa a ser aplicado, modernizado, e passa a ser aplicado nos contratos.
Para os novos contratos, não é discussão, e eles terão como diretrizes esse novo compilado, se é o RCR, será de aplicação automática. O problema está nos contratos existentes. Então, a aplicação da RCR nos contratos existentes requer uma adesão das partes através de um aditivo contratual. Entanto, há uma certa preocupação no setor rodoviário de que também se prevê uma aplicação automática do RCR quando o contrato que já existe faz uma menção genérica à regulamentação ampla da ANTT ou quando é omisso enquanto ao tratamento regulatório dessa questão. Então, ali existe uma certa preocupação, um certo receio que a aplicação automática da RCR, que não precise de um aditivo, porque se entende que o contrato tem a lacuna como para aplicação automática, isso possa vir a criar um eventual cenário com impactos econômicos e operacionais para os contratos já assinados. Consensuar no setor que para os contratos que requer-se um aditivo contratual, será um acordo entre as partes e os novos terão será necessariamente a aplicação automática. Isso está fazendo também com que os novos contratos eles mudem um pouco o peso do tipo de modelo regulatório. Os contratos vigentes, eles têm um modelo de regulação muito mais de regulação pelo contrato, tá? E os novos contratos, como terá na RCR, será um modelo mais híbrido, onde se terá também uma regulação mais normativa. Tá? Eu acho que depois isso virá uma discussão para frente, nos novos contratos, qual é o risco que traz a atualização desse regulamento nas etapas posteriores, porque se o contrato vai internalizar um regulamento de concessões que pode vir a ser modificado, isso, bom, também tem um risco de como que se trata o consenso disso nos contratos venidouros. Tá? Então, enquanto à aplicação, eu acho que hoje o principal alerta que se tem é nessa questão da aplicação automática em contratos que já existem quando o contrato tem alguma brecha. E outra das questões que está sendo debatida é um dos capítulos se busca, através do sistema de penalidades, inibir o abuso do direito de petição ou litígio de má-fé, tá? Com um sistema de penalidades. E isso também está gerando algumas discussões no setor, vendo de que não se coíba a petição necessária ou entendida como aquilo que é abusivo, quem é que define o abusivo, e o valor que se tem como limite para o pagamento de penalidades, no caso de uma petição abusiva, que estava em 0,2% a receita, e alguns agentes do setor entendem que esse percentual é elevado. Mas, novamente, entendo que é uma iniciativa muito loável da agência buscar compilar toda a regulamentação em um único ato, passar uma régua, peneirar aquelas coisas que estão em duplicidade e se ter um marco regulamentar único. Eu acho que tem pontos... Primeiro, assim, dando um passo atrás, eu acho que a iniciativa é muito bem intencionada, tá? Eu concordo em relação a isso, eu concordo com você, Sebastião. O pessoal que está envolvido, claramente, está fazendo um esforço, né, para tentar simplificar e uniformizar os contratos, né? Então, isso é bom, sempre bom. O problema que eu vejo é que o contexto não ajuda muito, né? E aí eu queria colocar alguns pontos, né? A primeira coisa é o seguinte, a adesão, em geral, é voluntária, salvo nos casos em que você possa supor que há uma regra no contrato que permita a NTT detalhar um ponto ou outro que está tratado no próprio contrato, né? Então, precisa de adesão voluntária para que esse regulamento passe a ser, né, o contrato entre as partes, né? Hoje você tem na NTT contratos diferentes para cada uma das etapas. Qual é meu medo? Se esse regulamento for muito bom para os concessionários, todo mundo vai aderir. E aí a NTT consegue seu objetivo, uniformizou e simplificou, né? Mas aí tem um órgão ali do outro lado da esplanada, chamado TCU,
que na hora que vê que o regulamento está dando benefícios aos concessionários, vai dar um jeito de criar constrangimentos, né? Aí, de que forma processualmente, se ele vai caso a caso, como é que ele vai tratar isso, eu não sei. Mas se for bom para os concessionários e gerar adesão, eu acho que vai ter problema com o TCU. Se, por outro lado, não for tão bom para os concessionários, você não vai ter todos os concessionários aderindo. E aí o que é que você vai ter? Você vai ter todos os regimes contratuais que você já tem e mais o novo regime. Então você piorou a situação em relação à complexidade dos regimes da NTT. Então eu acho que tem esse risco, né, nesse contexto, apesar de bem intencionado, apesar do que se quer fazer ser uma coisa desejável, no contexto atual, né, em que o TCU manda mais do que qualquer um, você acontecer isso. O outro ponto que eu queria colocar aí, muito rapidamente, que a gente também está na beira aí de tempo, é que toda vez que você quer criar segurança jurídica, né, numa situação que tem normas já em curso, normas existentes, contratos existentes, você diz assim, não, agora eu vou melhorar criando uma outra norma. A gente raramente percebe que mesmo que a norma atual seja ruim, existe uma segurança em torno dela, porque você sabe como ela está sendo aplicada. Toda vez que você altera, você zera o jogo, começa tudo de novo, você não sabe como isso será aplicado. Então, esse é um aspecto que a gente tem sempre que pensar, porque é uma coisa que eu enfrento volta e meia, né? Tinha um deputado recentemente que queria fazer uma nova lei de concessões e PPPs, felizmente acho que isso morreu. Mas você ia zerar o jogo em relação a toda a jurisprudência, todas as decisões, tudo que você tinha consolidado em relação às leis atuais, né? Isso eu acho muito ruim. Bom, Maurício, só uma rápida pergunta. Não seria mais positivo, ou pelo menos uma tentativa mais inteligente da agência, você tentar unificar tudo e enfrentar o TCU de uma vez só, do que hoje você enfrenta o TCU em cada um das renovações, cada um dos aditivos, enfim, você tem que enfrentar ele todas as vezes, e você, no caso, fazendo um regulamento só, você vai enfrentar uma vez, duas, e depois o regulamento vai estar, enfim, está lá, criou-se a jurisprudência e vai seguir aquela norma. Jimmy, eu estou tentando me lembrar aqui hipóteses em que o TCU desafiou o poder normativo da agência, e não estou me lembrando aqui, né? Apesar de que o TCU se atribui novas competências todos os dias, então eu posso não estar atualizado, não estar me lembrando aqui. Então, o que eu acho que vai acontecer é que isso não vai ser feito de uma vez. Eu acho que o enfrentamento vai ser feito caso a caso. Né? Para caso a caso, nesse contrato aqui, essa regra que está sendo aplicada agora não pode ser aplicada porque ela melhorou a situação do concessionário e não fez reequilíbrio a favor do poder concedente. Portanto, em relação a essa regra, a adesão ao regulamento é nula. E vai ser no varejinho. Com esse concessionário é uma coisa, com esse é outra, com esse é outra, com esse é outra. Então, assim, eu não acho que o fato de você criar um novo regulamento vai lhe criar o instrumento de fazer o enfrentamento com o TCU de vez, né? Que ele, de repente, considere que a norma inteira está válida e que você, da agora em diante, pode ter segurança que aquilo aí não vai ser questionado. Aí, só uma intervenção mais. Eu até quis ser um pouco mais otimista que o Maurício nessa questão, fazendo um paralelo com o que foi no setor de energia. No setor de energia, os contratos das distribuidoras, elas passaram por um aditivo que também era voluntário. Ok? E houve quienes aderiram e quienes não aderiram ao contrato, e não houve um questionamento quanto à legitimidade dessa alteração. Só que no setor de energia, as modificações do contrato eram mais pontuais, eram acotadas. Okay? Mais acotadas. Aqui, quando se quer introduzir um regulamento das concessões, se trata de muitos temas. Tá? E ali, nesse universo de temas, a dúvida que cabe quão rápido será o processo do aditivo, porque pode ser que um concessionário queira aderir a uma parte do regulamento e não a íntegra.
Tá? E aí você pode sim chegar a ter como resultado processos que, de novo, não sejam uniformes, porque não todos aderiram na íntegra do regulamento, uma vez que o regulamento trata de muitas questões. Bom, então, nós temos aí, né, um desafio que vai ser longo, segundo a agência estimou, é um processo que vai demorar pelo menos 2 anos, né, de análises e produção de audiências públicas. Nós vamos estar acompanhando aqui as etapas, cada uma delas, no nosso programa semanal. Se você quiser se atualizar, clica aí, se você acompanha pelo YouTube, clica para curtir o canal. E se você acompanha pelos podcasts, pode marcar lá o nosso podcast. E estamos caminhando aí para o encerramento. Essa semana, provável, há uma possibilidade do Congresso se reunir para avaliar os vetos do Marco Legal do Saneamento. Nós vamos estar acompanhando aqui. Se isso acontecer, será certamente um tema da próxima edição. Né? E os outros temas aí da semana, vamos estar aqui atentos. Maurício, Felipe, Sebastião, suas palavras. Só agradecer a audiência e nos encontramos na próxima semana. Uma boa semana para todos e muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, e voltamos na semana que vem. Então, um bom dia a todos e uma boa semana. Até mais.